Então, ok, pessoal. O povo tá tudo... Oi, pode falar, Cauana. O pessoal tá tudo dormindo, viu? Né? E o meu computador, ele tá se amostrando direto agora. Eita, parece que um dos downloads acabou. Deixa eu ver se eu consegui. Ah, eu consegui fazer o download. E não demorou, não. Foi, né? Eu comecei a tentar quando. Se não der certo, eu faço um Google Drive e boto lá. Bom, mas já consegui fazer o download, já é uma boa. Que aí, se eu quiser quebrar o vídeo em vários outros vídeos, eu tenho como e lançar para vocês. Apesar de eu também vou precisar assistir alguns tutoriais no YouTube para fazer isso, que eu sou meio lesado digitalmente. Júnior, eu Oi. também consegui baixar e lá tá só 2 horas e 28 de aula. Não tá muito grande, não. É, parece. Deixa eu olhar quanto tempo foi. Na que eu baixei. É, na que eu baixei tá 2 horas e 29. Mas tá tudo, tá? Faltou todas as partes aqui. Não ficou nada para trás. Mas é justamente isso mesmo, porque a aula a gente começou, era umas 9h30 ontem e terminou um pouco mais de 11h50. Então, realmente é isso mesmo. Então, vamos lá. Essa aula de hoje, como a gente falou... Nossa, como meu cabelo tá bagunçado. Como a gente falou já na nossa aula de apresentação, a gente vai estudar algumas temáticas que a gente já viu, só que de uma maneira mais profunda, tá certo? E eu quero que vocês analisem bem algumas questões e eu quero criar um debate aqui, certo? E eu quero que vocês participem bem, bastante, tá? Sobre esse debate, porque assim, para a gente construir um SUS universal, eu vou lançar aqui o slide, tá? Enquanto a gente vai compartilhando, conversando aqui. Para a gente construir um SUS universal, a gente precisa não só de não só de uma legislação, a gente precisa não só de recursos humanos, mas o ponto principal que vai fazer com que esse SUS seja universal, certo? A questão de acessibilidade. Acessibilidade é muito importante, certo? Então, o nosso debate hoje vai ser o SUS e o CUS, certo? Que não é um órgão, ele é uma questão que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que tipo de sistema de serviço de saúde a gente está falando, né? Então, o SUS ainda continua com aquela mesma função, né, aquelas mesmas ações que nós já tínhamos falado, de promover saúde, de realizar proteção à saúde, de realizar recuperação à saúde e a reabilitação à saúde.
né? E o SUS, ele tem que, digamos assim, né? Nós temos, enquanto profissionais do SUS e os nossos gestores, têm que considerar a nossa população, porque o mais importante no SUS não é o que o gestor quer, o que o profissional de saúde quer, mas o que a população necessita, certo? Então, a gente tem que aprender a estudar a nossa população, e aí nas próximas aulas a gente vai aprender a realizar pesquisa em saúde quantitativa e qualitativa, certo? E aí a gente vai, através do conhecimento dessa população, a gente vai entender que tipo de serviço essa população necessita, que tipo de benefícios nós podemos prestar para essa população, certo? Não adianta eu querer, a Prefeitura de Mossoró vai realizar um mutirão de extração, só com dentista para fazer extração. Se for lá para o Alto da Pelonha, não vai se acabar nunca a extração. Mas se for lá para o Nova Betânia, não vai ter extração para um dia de atendimento. Sabe por quê? Porque são grupos populacionais dentro de uma mesma cidade, diferentes grupos populacionais com pontos socioeconômicos, educacionais totalmente diferentes, né? Então, assim, o serviço de saúde ele também tem que considerar os componentes fundamentais e esses insumos, né? Os recursos materiais e humanos. E por isso que é tão importante a gente ter tanto recursos materiais de qualidade no SUS, quanto recursos humanos. Esse negócio de ainda contratar um profissional por uma indicação política, isso é muito ruim, porque muitas vezes a população deixa de ter acesso a um profissional melhor qualificado, a um profissional que estudou mais, que conhece mais o serviço e o sistema de saúde, certo? E assim, essa aula de hoje, a gente vai falar muito sobre essas restrições que fazem com que o SUS ele não seja universal de fato. Então, o primeiro problema é a questão financeira. E a segunda questão é uma questão política, certo? Então, essa questão financeira, ela restringe o sistema de saúde, ela estrangula o sistema de saúde, de maneira que muitas vezes é impossível para o sistema oferecer um serviço universal. Por quê? Porque financeiramente é inviável. Não existem recursos para que todo mundo tenha acesso. A universalidade não é dada pelo acesso irrestrito às pessoas, se seja você branco, preto, amarelo, azul, rosa, não importa a cor que você tem, seja você católico, evangélico, do candomblé, budista, agnóstico, seja lá a sua religião, você também tem acesso. Seja você hétero, gay, lésbica, transexual, nananana, também tem acesso. Seja você qualquer coisa, você tem direito e acesso ao serviço de saúde. Isso é o conceito de universalidade, né? Então a gente vê que esse conceito ele é enforcado, ele é minguado porque os recursos são insuficientes e porque as políticas e os políticos que fazem as políticas, eles não querem que hajam tantas mudanças tão intrínsecas. Porque, veja só, se nós deixarmos de precisar de um vereador para conseguir um exame, ou para fazer uma cirurgia, ou nananana, com esse povo, eles vão ter que trabalhar de verdade, porque isso não é o trabalho deles. O trabalho deles é criar, assim, leis e políticas que melhorem a qualidade de vida da população, para que essa população não precise chegar a esse ponto de estar pedindo, muitas vezes se humilhando a um e a outro para conseguir alguma coisa, certo? Então, a falta de vontade dos políticos para construir políticas de verdade, então, fazem com que esse sistema de serviço de saúde ele fique impossível de ser universal, né? Então, a gente
vai falar sobre o financiamento, né? De onde vem esses recursos? Primeiro, uma parte dos recursos é do fundo público, outra vai para o fundo privado. E eu costumo sempre levantar alguns pontos que, eu não sei se vocês sabem, mas os recursos da saúde, eles nem sempre são gastos no setor público. Lembra que nós falamos lá em saúde coletiva que muitas vezes o sistema público de saúde não dava conta, e aí às vezes a gente precisava comprar uma parte no serviço privado, né? Então, segundo, tem essa parte de que o governo, nós compramos serviços do setor privado, mas aí também existe uma outra questão. Por exemplo, o atual governo, ele fala que não tem recurso mais para investir em saúde, certo? Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele liberou 200 e tantos milhões para investir. Aí você diz assim, investir como assim? Investir nos planos de saúde. Ele emprestou esse dinheiro com juros de banana, assim, com juros praticamente gratuitos, aos planos de saúde, afirmando que era para os planos de saúde não falirem, não quebrarem. Agora, veja bem, nós estamos em plena pandemia. Quem tem um plano de saúde quer fazer o quê? Mantê-lo. Então está todo mundo pagando seu plano de saúde. Ninguém está deixando de pagar o seu plano de saúde, não. Então por que esses planos estão precisando de dinheiro? Alguma coisa de errada não está certa, né? Então, a gente, muitas vezes, esse financiamento, ele deixa de ser considerado. Apesar de a gente ver, claro, dizer assim, Júnior, não teve investimento nos últimos 6 meses na saúde? Teve, de fato. Somas avultosas, né? Somas enormes, mas todas elas destinadas ao controle, prevenção e tratamento do coronavírus. Né? A gente não teve investimento público em saúde de base. Então, assim, eu falo por mim. Eu estou no serviço de saúde há 8 anos, certo? Há 8 anos que eu trabalho com saúde pública. E a gente vê que cada ano que passa, os recursos eles vão minguando. Então, há 8 anos atrás, a gente via que o material que era compro no serviço de saúde era um material de uma qualidade melhor. A gente via que as quantidades que chegavam eram quantidades mais suficientes. A gente via que se quebrasse um consultório odontológico... Sim, mas aí você diz que os recursos para a saúde pública, elas vêm diminuindo com o decorrer dos anos, é isso? Sim, de fato. Vem diminuindo e muito. A primeira coisa que realmente fez com que diminuísse os recursos foi uma lei que foi feita no governo Temer, que congela os investimentos. Essa lei, ela diz que não pode ser gasto mais do que tanto em saúde pública. Então, o que é que acontece com isso? Apesar de a gente ter investimentos congelados, mas uma coisa que eu tenho para falar para vocês e que a gente vai falar mais na frente é que cada vez mais a nossa população precisa de saúde pública. Primeiro porque nós temos uma população que envelhece, que está envelhecendo, nós somos um país que está envelhecendo, e pessoas que têm mais idade, elas precisam de mais serviços médicos, serviços odontológicos, serviços de saúde, certo? Então, a gente anda numa contramão. A gente quer gastar menos e fazer muito mais. Até certo ponto isso é possível, né? Até certo ponto isso é possível. Trabalhar com o gasto público de maneira eficiente e eficaz. Mas chega um momento que não dá mais. Não dá para você economizar mais. E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar de prestar algum tipo de serviço, né? Então, esse financiamento, ele tem toda essa questão, né? Então, quando a gente fala de acesso, quem e como usar esse acesso de uma forma universal e de uma maneira irrestrita. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre o caso da menina que foi abusada pelo tio e estava no hospital esperando por um aborto, né?
esperando por uma autorização judicial para um aborto. Então, a gente fala de acesso e de universalidade do direito de saúde, e assim, sem brincadeira nenhuma, eu deixei de seguir 12 pessoas na última semana. Por quê? Porque são pessoas que têm um posicionamento, claro, tem um posicionamento divergente do meu, certo? Mas a gente tem que aprender a respeitar as pessoas que têm um posicionamento divergente do seu. Mas a partir do momento que você, para defender o seu posicionamento, você acusa, você distrata, você desrespeita o posicionamento de outras pessoas, eu acho isso inadmissível, certo? Então, chamar uma criança de 10 anos de assassina, isso para mim é inadmissível. Né? Por quê? Porque essa criança foi abusada sexualmente. Ela não quis ser abusada sexualmente, ela não pediu para ser abusada sexualmente. Então, esse acesso universal à saúde, ele trata disso. Quer dizer que um feto, ele tem o direito ao acesso universal da saúde, mas uma criança de 10 anos, ela não tem. Porque a própria medicina fala que o corpo de uma criança de 10 anos não está preparado para para uma situação como essa, e em muitos casos, dependendo da análise estrutural corpórea dessa criança, é incompatível com a vida levar uma gestação dessa a termo, certo? É incompatível com a vida. Então, você vai matar uma vida para dar direito a outra vida? É isso que se quer fazer? Então, assim, eu acredito muito no que eu estou vendo. Eu estou vendo essa menina de 10 anos. Eu ainda não estou vendo esse feto. Então, eu prefiro essa menina de 10 anos que está aqui. Deus me perdoe se eu estiver cometendo algum pecado, certo? Mas a gente tem que... Eu, particularmente, penso dessa forma. Não estou dizendo que vocês têm que pensar dessa forma. Mas, quando a gente fala de acesso universal e de restrição de acesso, vocês vejam que, em detrimento de um feto, você está restringindo o acesso à saúde de uma criança. Então, dizer que a saúde é universal é muito fácil. Chegar a um ponto em que ela seja real já é bem diferente, né? Então, a gente também vai falar sobre a provisão de recursos, sobre a origem dos prestadores de serviço, sejam eles estatais ou privados, certo? Então, assim, a gente vai falar sobre 2 pontos de regulação agora. Um é sobre a regulação econômica. Quando a gente fala da ação do Estado voltada em proteger os interesses coletivos, a gente está falando de regulação econômica. Por exemplo, pessoal, a gente vê um total desinteresse do governo atual em regulação econômica. Primeiro, a gente vê que a política do nosso ministro de Economia, Paulo Guedes, é uma política neoliberal, certo? Então, quando vocês estudaram geografia, acho que era em geografia que a gente via isso, né? No ensino médio, a gente viu que a política neoliberal, ela trata, nossa senhora, ela trata de uma política em que o governo ela interfere menos, certo? E aí a população, certo? As pessoas têm que criar vínculos econômicos entre si para que a economia rode, né? Aconteça. Então, a regulação econômica em um governo neoliberal, ela é mínima, certo? Mas veja só como a regulação econômica é importante. Por exemplo, se nós tivéssemos porque assim, é normal, existe a lei da demanda e da procura, certo? É normal, eu sou empresário e eu quero ganhar dinheiro. Agora, eu não posso ganhar dinheiro a todo custo, entendeu? A custo de vidas de pessoas, a custo de outros empresários. Isso é ilegal. É a mesma coisa que acontece com os cartéis de postos de gasolina aqui em Mossoró. Como é que Mossoró, até pouco tempo, produzia tanto petróleo e hoje Mossoró tem uma das gasolinas mais caras do estado. Só para você ter ideia, eu vou para Angicos toda sexta-feira, eu encho meu tanque lá em Angicos,
Sabe por quê? Porque é um absurdo de Angicos para cá, são só 100 quilômetros de distância, a gente pagar mais de 20 centavos de diferença em 1 litro de gasolina. É um absurdo. Então, assim, quando a gente fala de regulação Sem falar econômica, que aqui são diversos postos de gasolina, diversos donos, então deveria ter concorrência, mas não tem, né? Parece que são todos unidos para manter o valor mais alto. justo. Mas o ponto que eu estou querendo levantar aqui é que, por exemplo, agora durante o período pandêmico, né, nós tivemos um aumento abusivo no valor de equipamentos de proteção individual. Por exemplo, eu comprava uma caixa de luva antes da pandemia de R$ 22, agora eu estou comprando 53. Eu comprava uma garrafa de álcool 70 antes da pandemia de R$ 1,99. Às vezes comprava até mais barato lá no Atacadão. Agora eu estou comprando de 12, R$ 13, certo? Então, eu comprava uma caixa de máscara de R$ 8,99. Agora eu estou comprando uma caixa de máscara a R$ 140, certo? Isso são aumentos abusivos. E o governo, se ele tivesse um programa de regulação econômica, ele poderia sim interferir nesses aumentos. Esses aumentos, eles podem sim ser negociados via governo. E o governo pode sim impedir aumentos abusivos. Da mesma forma que aconteceu com as passagens de ônibus lá em Natal, há uns 4, 5 anos atrás, né? A prefeitura interviu e não aceitou que houvesse um aumento na passagem de ônibus. Por quê? Porque quando por que a passagem aumentou? Ah, não, porque a gasolina aumentou. Aí você vai olhar, a gasolina não aumentou. Ah, não, porque eu vou ter que... aumentou o salário dos funcionários. Não, não aumentou o salário dos funcionários. Então, por que vocês estão querendo? Só porque vocês estão querendo lucrar mais? Não, não pode. Então, a gente vê que a Prefeitura do Natal, há uns 3, 4 anos atrás, ela tomou uma postura bem dura e não permitiu o aumento das passagens de ônibus injustificada, certo? Uma coisa é um aumento justificado por quê? Porque a produção do álcool ficou mais caro, por isso e por aquilo outro. A produção de luvas de látex ficou mais cara, por isso, por aquilo outro. Uma coisa é um aumento justificado, outra coisa é um aumento abusivo. Quando a gente fala de regulação econômica, a gente está falando interferência em preços, em quantidades, em qualidade do serviço também, certo? Porque, por exemplo, há um tempo atrás tinha uma luva, uma marca de luva de látex que ela saiu até do mercado. Por quê? Porque a gente comprava uma caixa com 100 luvas, de 100 luvas, 20 vinha furada. Era incrível. Incrível, incrível, incrível. Aí o que foi que aconteceu? Houve uma regulação econômica, a empresa perdeu, digamos assim, a empresa foi penalizada porque estava oferecendo um serviço de uma qualidade muito baixa. E nós não tínhamos, você não tem, eu vou abrir aqui a caixa de luva, vou conferir todas as 100, se tiver tudo ok, é que eu compro. Não, você compra a caixa fechada e você confia cegamente naquela empresa. Né? E regulação em saúde é aquilo que nós já vínhamos falando nos semestres anteriores sobre a gente ter um fluxo de saúde organizado. Deixa eu ver aqui. Jaiza é lá de Açu. Então, a prefeitura de Açu pactuou com Mossoró, serviços de atendimento especializados, e pactuou com, sei lá, entendeu? Essa regulação em saúde é a organização do fluxo de pactuação. Quando a gente tem um município que tem um fluxo pactuado, um fluxo ideal, essa regulação em saúde ela acontece de uma forma mais correta. Por exemplo, nesse período agora de Covid-19, a gente teve o quê? A regulação dos pacientes que estavam indicados a leitos de UTI, certo? Então, os pacientes eles vinham de diferentes cidades do estado com indicação para um leito de UTI. Então, esses pacientes eram regulados de onde eles estavam
para um leito de UTI aqui em Mossoró, em Natal ou em Caicó. Né? Aqui em Mossoró teve um momento que estava tão cheio, que vários pacientes daqui foram regulados para Caicó, porque era onde tinha leitos de UTI disponível. Então, essa regulação em saúde é extremamente importante para que a gente olhe e enxergue ela como uma maneira de organização do fluxo em saúde. Assis, aí no caso entra o princípio da regionalização, né? Hierarquização. Isso. Nessa situação aí. Isso. Esse princípio da regionalização, ele é um princípio organizacional, né? Então, a gente vê que a regulação em saúde, ele, através desse princípio da regionalização, ele organiza o fluxo de atendimento. Certo? E aí a gente vem a universalidade, né? Então, a gente vê que há um impacto hoje desse modelo de cobertura universal em saúde. Por quê? Porque, primeiro, falta financiamento. Segundo, falta governança. Governança é o quê? É organização com gasto público. Né? Governança é fazer mais com menos, é ser eficiente e eficaz com o financiamento. Por isso que, muitas vezes, essa universalidade nos é negada, porque o financiamento é baixo e a governança é ruim. E aí a gente tem a questão da integralidade, né, que ela vai ser vista um pouco mais quando a gente tem um envelhecimento populacional nos sistemas de saúde. Pessoal, é muito complexo essa questão do envelhecimento populacional nos sistemas de saúde. Por exemplo, as nossas bisavós, elas tinham, sei lá, a minha avó conta que ela teve, sei lá, 20 e tantos filhos. Era uma coisa, tipo, absurda, né? E a minha avó, a minha bisavó, né? A minha avó já teve só 6 filhos, né? A minha mãe teve 2 filhos. E aí, a nova geração, eu, a minha irmã, provavelmente vai querer ter 2, talvez, no máximo 2, talvez só um, porque acredita que pode dar uma melhor assistência a uma criança só, educá-la de uma maneira com mais qualidade. E é o que acontece? Nós temos menos pessoas na cadeia produtiva, menos pessoas trabalhando e mais pessoas precisando do sistema de saúde, porque nós temos mais pessoas idosas, certo? Então, esse envelhecimento populacional, ele muitas vezes ele impede que nós enxerguemos a nossa população de maneira integral. A gente tem que criar, primeiro, redes de atenção, né? Quando a gente fala de redes de atenção, a gente já deu o exemplo de redes de pactuação, de parto de risco, né? de cirurgias oftalmológicas, enfim. A rede de atenção é uma rede de atendimento a um determinado grupo populacional. Então, por exemplo, para mim ter uma rede de atenção completa, eu tenho que ter, primeiro, um médico na minha unidade básica que atenda os meus idosos. Só que esse médico ele não vai ser capaz de tratar todos os problemas. E aí a gente precisa ter um médico geriatra, né, na nossa rede de atenção. E aí muitas vezes esse médico geriatra, ele indica um psiquiatra para aquele idoso que está sozinho, que está passando pela síndrome do ninho vazio, enfim. Então, a gente tem uma rede de atenção e essa rede ela precisa estar organizada para que nós ofereçamos para a nossa população um atendimento integral. E a gente precisa, essa rede de atenção ela só fica legal quando a gente tem uma gestão ideal da clínica. E o que é a gestão da clínica? Por exemplo, eu sou secretário de saúde lá de Angicos. Deus me livre, não tenho nem essa intenção, certo? Mas vamos lá, sou secretário de saúde lá de Angicos. Então eu sei que eu tenho tantos idosos no meu município. O que é que eu vou fazer? Eu vou contratar um cardiologista, porque idoso realmente eles têm muito problema de pressão arterial. Eu vou contratar um geriatra, porque a gente precisa ter um cuidado maior com esses idosos. Eu vou contratar também um nutrólogo. Pessoal, realmente é necessária a contratação de um nutrólogo
para um atendimento na rede de atenção ao idoso. Beleza, se nós tivéssemos recursos sobrando, show de bola. Mas a gente não tem. Então a gente tem que gerir o recurso que a gente tem dentro da rede para que essa rede ela seja minimamente ideal, certo? Então, a questão que nós já tratamos sobre a equidade, né, sobre as desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços. Nós falamos também em semestres anteriores como esses determinantes sociais eles são importantes, como esses determinantes sociais eles nos fazem ver e enxergar a população, o nosso grupo populacional de uma forma diferente. Eu não lembro se foi na turma de vocês que eu dei esse exemplo, mas eu vou pegar uma pessoa aqui da turma de vocês para me dar um exemplo. Eu vou pegar uma novata, que para mim não é novata, né, Alicia? Então, vamos lá. Alicia é rica. Alicia é rica, né, Alicia? E Felipe Marques é todo fino, é? Eu não lembro mais do nome de todo fino. Não, gente fina, né? Esqueci o nome. Não, não é ele não. Felipe é o... É gente boa. É gente boa. Desculpa. Felipe é o radialista, né? Sou eu. Isso, ele Felipe é o mesmo. locutor oficial da turma. É o cerimonialista. Então, Felipe, você vai ser o motorista de Alicia, certo? Felipe, você tem namorada? Não, então não. A procura, né, Felipe? Procurar. Depois a gente vai fazer o Tinder da turma. Certo? Então, o que a gente faz? O que acontece? A Alice é uma menina rica e tudo mais. Aí, o que acontece? Um belo dia, a Alicia chega e olha para a cara de Felipe e diz assim: eu não quero que você seja mais meu motorista. Sua voz é muito grossa e eu não suporto quando você fala comigo. Aí, beleza. Felipe, ele já ficou desempregado. Então, a gente tem um determinante social afetado, que é o determinante econômico. Aí, vamos dizer que Felipe tem uma namorada imaginária. E aí, o que acontece? A namorada de Felipe vai deixar Felipe. Por quê? Porque ele perdeu o emprego, ele não tem mais o dinheiro de pagar o lanche dela, né? E aí, Felipe vai ficar socialmente comprometido, porque é outro determinante, né? O determinante econômico, o determinante social. E aí Felipe, ele vai entrar em depressão, porque a namorada dele não quer mais ele, porque ele não tem mais dinheiro. Então ele vai ter o determinante psicológico afetado. Esses determinantes sociais, eles sofrem um efeito em cadeia. Quando eu sou afetado por um determinante, esses outros determinantes eles saem sendo afetados. E aí, por exemplo, Felipe entrou em depressão, ele já está com um determinante econômico, social e psicológico afetado. Aí ele faz o quê? Vai desistir do curso. Por quê? Porque não faz mais sentido viver sem a fulaninha dele, entendeu? Então aí ele já vai ter um outro determinante afetado, que é o determinante educacional. Então a gente, esses determinantes sociais são extremamente importantes e precisam ser analisados de uma forma bem real, certo? E assim, quando eu costumo dizer que o dentista, ele é meio psicólogo, certo? Então, quando a gente fala de agenda de desenvolvimento, a gente não está falando só de criar um mecanismo de melhoria dessas desigualdades no acesso e na qualidade da saúde. Mas muitas vezes, pessoal, por exemplo, muitas vezes você tem uma informação para. Aí eu podia dizer. O Felipe foi a ser atendido lá na minha unidade. E aí, só um instante, eu vou parar aqui e vou fechar o meu WhatsApp web porque tá me incomodando já. Tanto que toca aqui. Quem é essa pessoa, meu Deus? Ai.
Então, o Felipe vai lá na minha unidade de saúde e aí eu vejo que o Felipe não tá legal, aí eu faço o que com ele? Eu disse, Felipe, eu escutei hoje na rádio que eles estão pegando currículo lá na AIC. Não, na AIC não é muito ruim lá. Enfim, em algum lugar aí. Então, muitas vezes, às vezes eu posso dar uma informação que pode ajudar Felipe. Às vezes eu posso ajudar Felipe de uma outra forma. Tipo, Felipe, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões, 55% são mulheres. Não vale a pena sofrer, não. Não é possível que não tenha outra que dê certo com você, né? E aí, para ajudar, dar uma nem que não estou dizendo que vocês se meterem na vida dos seus pacientes, pelo amor de Deus, olha só. Estou dizendo que muitas vezes a gente pode ajudar o nosso paciente com uma palavra, um conselho, dependendo do tipo de abertura que você tem com esse paciente, uma indicação, qualquer coisa. Qualquer coisa. Aconteceu até uma história relativamente legal e engraçada comigo. Chegou uma paciente no meu consultório há um tempo atrás, e aí ela disse assim, eu preciso fazer logo tudo quanto antes, porque o meu marido perdeu o emprego e a gente vai perder o plano. E aí ela falando isso, ela já encheu os olhos de lágrima, né? Já ficou toda... Ela estava muito sensível naquele dia. E aí ela dizendo que também estava desempregada e que parecia que tudo estava dando errado, porque roubaram o carro dele. Sabe aquele período da vida da gente que tudo você faz dar errado? Estava acontecendo exatamente esse período com essa bichinha. E aí uma amiga da minha mãe estava precisando de uma secretária, na verdade uma pessoa que fizesse serviços bancários para ela, para o salão dela. E aí eu disse, olha, você trabalhava com isso, né? Então, vá lá, converse com ela, tá aqui, eu passei o contato dela e tal. E ela conseguiu esse emprego. E aí, assim, eu acho engraçado porque, tipo assim, ela pensa que quem conseguiu um emprego para ela fui eu. Eu não consegui um emprego para ela. Eu só falei para ela de uma pessoa que estava precisando de um emprego, de um funcionário. Quem conseguiu o emprego foi ela mesma, que foi lá, que conversou, que falou que sabia fazer, que desenrolou. Né? Eu só dei um contato e fiz e disse, olha, fulaninha está precisando. Né? Então, essa agenda de desenvolvimento, ela passa por isso, certo? Então, os principais desafios que a gente tem hoje, claro, o envelhecimento populacional, a gente já vinha falando, o aumento das expectativas dos cidadãos. Por quê? Quando a gente fala dos aumentos das expectativas dos cidadãos, no passado, quando o cidadão não tinha direito de nada, então quando ele tinha um direito, ele achava aquilo fantástico. Só que aí, o que é que aconteceu? O cidadão hoje, ele entende que saúde é um direito dele e que o Estado tem que prover essa saúde para ele. Então, o cidadão ele tem uma expectativa maior quanto ao serviço de saúde. Se ele chegar no serviço de saúde querendo fazer um curativo e disser assim, não, hoje a gente não pode fazer o seu curativo porque acabou a gase. Então, esse cidadão ele vai sair de lá fulo da vida. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa de ir à unidade de saúde e realizar a troca do seu curativo, certo? Mas sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando só quem tinha acesso ao serviço de saúde era quem tinha carteira assinada ou quem tinha dinheiro, se ele chegasse e dissesse, não, vem amanhã, ele vinha de boa. Sabe por quê? Porque ele não tinha acesso a nada. O acesso mínimo que ele tinha, ele achava maravilhoso, né? O cidadão hoje ele tem mais acesso à informação. E isso é um desafio. Por quê? Porque nós, enquanto profissionais, a gestão enquanto gestão, ela é mais cobrada, certo? Porque o cidadão, por exemplo, Rosenberg, não, como é o nome daquele menino? De Areia Branca, Jorge ainda está aí? Sim, professor, bom dia. Bom dia. Jorge, tu luta, né? Sim, treino de jiu-jitsu, luto jiu-jitsu. Pronto.
Jorge estava treinando jiu-jitsu, levou uma, não sei nem se jiu-jitsu tem esse golpe, levou uma voadora na cara de uma pessoa e aí entrou em coma. Aí a família de Jorge vai atrás do serviço de saúde para que ele tenha acesso a uma UTI, né? E aí o que que acontece? Se eles não têm acesso a essa UTI, eles sabem, porque eles têm acesso à informação, eles sabem que é obrigação do governo oferecer esse tipo de serviço. Eles vão lá na justiça e falam, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. O que é que a justiça faz? Obriga o governo a dar um leito de UTI em 24 horas, em 48 horas, certo? A incorporação tecnológica, as unidades básicas de saúde já deveriam ter passado por um processo. Professor, aí se não tiver leito disponível na rede pública, eles exigem um particular para o paciente? Obrigatoriamente. E eu vou lhe dizer, geralmente quando o juiz, porque assim, se o paciente ele tem uma declaração assinada e carimbada por um médico, dizendo que ele precisa de um leito de UTI, e não tem na rede pública, e o Estado ele tem que alugar um leito privado. Por quê? Porque senão, o que é que vai acontecer? Quando o juiz decretar que ele tem 24 horas para alugar esse leito privado, se ele não cumprir, as multas são altíssimas. E se esse paciente vir a óbito, olha, eu tenho um caso assim, de uma pessoa, não é lá em Angicos, não, é numa cidade pertinho, que essa família ela ficou rica, mas ela ficou rica mesmo. Por quê? Porque elas tinham um filho que sofreu um acidente de moto, veio aqui para Mossoró, chegou, não tinha leito de UTI. Eles pediram na justiça, o governo do estado, na época, a governadora era Rosalba, eu acho. E aí, eu não tenho certeza não, mas eu acho que era ela. E aí, ela não cumpriu com a ordem judicial de arrumar um leito de UTI para ele em 24 horas e o menino veio a óbito. Então, primeiro a governadora teve que pagar uma multa para a justiça, que fica balizada, e aí o próprio juiz que viu a situação, não foi nem a família que entrou na justiça contra o governo do estado, foi o próprio juiz que entrou em detrimento da família. Eu não sei se eles receberam 3 milhões de indenização, mas foi assim, uma soma avultosa. Avultosa. Foi uma coisa bem absurda. E ele era um menino novo, não sei se era um menino de 19, 20 anos, uma coisa assim. Certo? Então, vamos lá. Sobre incorporação tecnológica. Né? No final dos anos 2010, isso, lá por 2010, surgiu um programa no Ministério da Saúde que é para tornar todas as unidades básicas digitais, né? Para a gente não ter mais aquele prontuário de papel, para a gente não ter mais isso. A gente ter tudo eletrônico. Mas o que acontece? Desde que acabou o último governo Lula e até o primeiro governo Dilma ainda tinha um certo investimento nisso. Mas já no segundo governo Dilma, já começaram a cortar. E assim, a gente vê que poucas unidades chegaram a ser completamente informatizadas. Né? Outra coisa, outro desafio que a gente tem que enfrentar é um desafio da mobilização social. Pessoal, no passado, eu fico vendo as coisas acontecerem. Por exemplo, eu estudei na UFRN, não odontologia, eu fazia outro curso na UFRN. E aí era assim, o suco que tinha hoje no restaurante universitário estava com gostinho de fruta passada. Menino, eles iam lá para frente da reitoria, botavam fogo em tudo, faziam o movimento maior do mundo, certo? Então, tinha uma mobilização social muito grande. Aí, hoje em dia, a gente vê uma universidade em que é feita uma eleição para reitor. O reitor que ganha não é empossado, é empossada a pessoa que perde e ninguém faz nada, todo mundo aceita isso de boa. Pessoal, é ridículo isso. É a mesma coisa que fazer o seguinte, não vai ter,
os candidatos a prefeito de Mossoró, aqui vai ser Cauano e vai ser Yasmin. E aí, Yasmin ganha e Cauano perde. Mas eu sou o juiz de sei lá do que das quantas, ou eu sou o presidente de sei lá do que, e eu digo, não, quem vai ser o prefeito de Mossoró não vai ser Yasmin, não. Eu quero que seja Cauano. E aí Cauano vai ser o prefeito de Mossoró. Por quê? Porque uma pessoa decidiu assim. E aí a população não faz nada. Não faz nada. Entendeu? Na minha época, a gente ia quebrar pau, entendeu? Assis, Foi. Alan, assim, como tu trabalha no SUS, ou no SUS não, no serviço público, que não deixa de ser o SUS também. No SUS. Assim, para você, quais os maiores desafios principais que você acha hoje do SUS? Assim, né, a falta de informação, o desinvestimento, assim, os principais que você, no seu dia a dia vivenciado, que você poderia mencionar, assim? É Alan, né, que eu tô falando? Isso, assim. Alan, eu digo a você que se nós tivéssemos recurso suficiente, nós teríamos 85% dos nossos problemas resolvidos. Certo? Porque se nós tivéssemos... O SUS, ele é perfeito. Assim... como ele é pensado de uma forma perfeita. Isso. Agora, rodar e não roda, né? Isso. O que é que acontece? O SUS, enquanto política de Estado de saúde, ele é perfeito. Mas, principalmente, o setor, a parte... E eu já vinha falando isso para vocês em semestres anteriores, que o governo federal e o governo estadual tendem a transferir muitas responsabilidades para o município e não mandam o dinheiro em quantidade suficiente. Então, o pau só quebra no espinhaço do município. Certo? Então, o SUS é o seguinte... Se nós tivéssemos um financiamento ideal do SUS, 85% dos nossos problemas estariam resolvidos. Certo? Porque se eu tivesse dinheiro, eu não precisaria vir um programa para mim comprar um computador e botar no consultório do médico, ou do dentista, ou da enfermeira. Certo? Se eu tivesse dinheiro, eu não deixava faltar material odontológico, gaze, luva, qualquer coisa. Se eu tivesse dinheiro, quando a cadeira odontológica quebrasse, eu não precisava esperar vir um dia. Não. Eu ia lá e pagava, conserte. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha um ambiente, uma unidade básica preparada para receber a minha população. Por exemplo, como vocês bem sabem, a unidade básica que eu trabalho, ela é uma casa adaptada. Muito embora o posto novo já foi entregue, mas ainda não tem móvel nenhum, então a gente continua na casa. Então, a porta aqui do meu consultório até passa uma cadeira de rodas, mas o meu consultório é tão pequeno que ela não se movimenta dentro do consultório. Então, como é que eu vou atender um cadeirante? Como é que, entendeu? Porque muitas vezes a estrutura física lhe limita. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura física legal. Para mim, de verdade, o principal problema do SUS hoje é financiamento. Porque se eu tenho um financiamento legal, eu pago melhor os profissionais. Se eu tenho um financiamento legal, eu tenho material. Se eu tenho um financiamento legal, eu tenho manutenção de tudo. Entendeu? Então, era justamente nisso que a gente ia chegar agora, os desafios do mercado e do capitalismo financeirizado. Né? E hoje assim, a gente... Oi. Alan, novamente. O acesso à Natália, ainda nem visualizaram a mensagem que eu mandei, onde estava perguntando o valor, só respondendo que era por encomenda. Assis, e o acesso à informação, assim, ou no âmbito geral, assim, da população, pessoal, assim, a população mais carente, ela carece dessa informação ou existem, Alan, pessoas que têm uma informação muito restrita. Mas, assim, hoje em dia, por mais pobre que a pessoa seja, ela tem um smartphone em casa. Olha, se você for... Eu falo por você pela minha população. Certo? A gente vai lá no Odete Rosado. Eu acho que não existe um conjunto habitacional em Mossoró mais pobre do que o Odete Rosado.
Aí você vai lá no Odete Rosado, então eles têm um celular em casa. Bom ou ruim, mas tem, certo? E acesso à internet está cada vez maior, né? Claro, a gente não pode generalizar isso, todo mundo tem, não. Uma pequena parcela ainda não consegue ter acesso a essa informação, mas é realmente uma parcela muito pequena, certo? Muito pequena mesmo. E aí a gente vê que, por exemplo, eu até falei isso, acho que semestre passado, que o atual governo fez uma propaganda muito grande porque disse que economizou não sei quantos milhões em propaganda pública. Pessoal, economia em propaganda pública é uma economia burra. Eu não estou dizendo que ele tem que fazer propaganda de governo está fazendo isso, governo está fazendo aquilo outro. Mas quando a gente fala de propaganda pública, é aquela propaganda que informa a população, que passa na televisão, que está tendo vacinação, que nananã, que todo mundo tem acesso a preservativo nas unidades básicas de saúde, é só ir lá e pegar. Entendeu? Isso é propaganda inteligente. Porque a propaganda burra é aquela propaganda. O governo está agindo, fazendo calçamento. Nananana. Calçamento a gente está vendo, mas informação a gente precisa ter, né? Então, às vezes é um outdoor, às vezes é propaganda na televisão ou no rádio, né? Então, a gente precisa atingir os diversos públicos com informação. Mas, claro, lembra que é uma parcela muito pequena da população que não tem acesso a essa informação. Certo? Esse slide ele é uma revisão assim de tudo que a gente já viu, né? Que o SUS é uma conquista do povo brasileiro, né? Ele é uma política pública de Estado com base redistributiva e universalizante. Quando a gente fala de redistributiva, é a mesma coisa que equitativa, certo? Ou seja, de redistribuir saúde e atenção para quem mais precisa, certo? O SUS ele tem que ser um projeto ético, político, emancipatório e civilizatório. Pessoal, vamos dar um enfoque bem grande aqui nesse processo civilizatório. Porque quando a gente fala de SUS, a gente fala de um processo de civilização, sim. Porque antes as pessoas morriam sem serviços médicos, sem atendimento médico, sem atendimento odontológico, sem atendimento de enfermagem, que nem animais. Né? Então, o SUS ele trouxe um processo civilizatório. As pessoas têm acesso à saúde, as pessoas têm acesso à medicação. Por exemplo, uma outra questão ridícula, não sei se vocês viram ontem, mas o governo, ele anunciou duas medidas que eu achei assim, que, sei não, de verdade, eu não sei mais nem o que pensar. Que a farmácia popular vai acabar, né, até o final do ano. Pessoal, farmácia popular é um dos programas mais bem pensados. E eu digo a você porque a minha mãe teve farmácia, certo? É um dos programas mais bem pensados e ele é extremamente fiscalizado para não ter roubo. Então não tem como você roubar com aquilo ali, certo? Mas o governo quer acabar com o programa Farmácia Popular, que praticamente distribui de graça a medicação, porque às vezes a caixa da medicação, que tinha um valor de 17, 19, 20 reais, fica por centavos. Né? A pessoa vai lá, paga 20 centavos, 30 Deve ser por isso que vai acabar. Que não tem como eles roubar, aí vão acabar. Eu imagino que seja por isso mesmo, sabe? Então, é ridículo, chega a ser ridículo o porquê de não dar certo. Se algum de vocês tiverem acesso a alguém que tem farmácia, ou trabalha em farmácia, pode perguntar. O programa Farmácia Popular, ele tem um sistema informatizado, ele é em tempo real. Todas as receitas das pessoas, elas são escaneadas e mandadas em tempo real. Então, assim, é muito, muito, muito regrado. É muito difícil,
certo? Então, a gente vê que a gente está passando por um período de retrocesso, né? Por exemplo, o atual governo, ele acabou com o PEMAC e sugeriu não, agora esse recurso que vinha através do PEMAC, ele vai vir através de uma produtividade, certo? Fantástico, eu acho massa essa questão da produtividade, mas eu acho que a produtividade ela não pode ser considerada isoladamente. Por quê? Por exemplo, eu trabalho aqui em Mossoró, eu trabalho numa zona urbana. Eu chego no meu consultório às 7 horas da manhã, eu já começo a atender. Então, eu vou produzir X. Mas o dentista que trabalha na zona rural, ele vai chegar na Secretaria de Saúde às 7 horas da manhã. O carro vai sair lá para a zona rural dele e ele vai chegar lá de 8, 8 e meia da manhã. Consequentemente, esse dentista ele vai produzir menos do que eu. E ele vai ganhar menos? É justo isso? Não. Porque ele não entrou para trabalhar de 7 horas assim como eu. Então, não é justo que ele ganhe menos porque ele tem para chegar no ambiente dele de atendimento, ele tem um deslocamento. Aí quer dizer que ele vai ter que sair de casa de 5 e meia da manhã para começar a atender de 7 e produzir tanto quanto eu. E aí eu ainda ponho mais outra questão. E quando o meu consultório odontológico quebrar e der problema? Às vezes a prefeitura passa 2, 3 meses para consertar. Como é que eu vou produzir? Me diga. Não produz. Então vai ser dinheiro que vai deixar de vir. Então, assim, eu acho que a produtividade é importante, mas não deveria ser o único fator a ser considerado, certo? Porque a partir do momento que a gente considera única e exclusivamente a produtividade, muitas pessoas serão prejudicadas injustamente, certo? Então, a gente vê que existem diversos atores nos movimentos sociais, né? A gente falou sobre a reforma sanitária no Brasil no semestre passado, né? Falou sobre os movimentos populares dessa reforma sanitária, falou sobre o controle social, como esse controle social acontece, né? Então, tudo isso é o SUS e como ele tem que acontecer. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os problemas do financiamento da saúde no Brasil. Então, a primeira coisa o primeiro problema é que a gente tem uma estrutura tributária defasada, que penaliza sempre os mais pobres. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos poucos países da América Latina que não tem um imposto sobre grandes fortunas. Então, a estrutura tributária brasileira, ela tem a única função de deixar o pobre mais pobre e o rico mais rico. Pessoal, não sou rico. Aliás, eu estou muito longe de ser rico. Eu moro numa casa popular, meu carro não é luxuoso. Oi? Alan, rapaz, você tira agora por essa pandemia agora. Quando você estava até falando no início ali, hoje os grandes eles estão se aproveitando dessa pandemia que, em virtude até da quantidade de desemprego, muita gente recebendo rescisões, recebendo esses auxílios. Você tem uma ideia? Ontem eu contratei um cara para fazer um serviço para mim essa semana. O cara chegou aqui e disse, rapaz, Alan, nunca aconteceu isso na minha vida, que envolveu uns equipamentos de ferro. Ele disse, nunca aconteceu isso. Cara, eu fiz o orçamento para você baseado na semana passada que eu comprei esse material, quando foi hoje, e no caso isso ontem. Eu fui comprar um material, o valor totalmente diferente. Então, que se eu for fazer esse serviço para você, eu vou trabalhar de graça, eu vou tirar do meu bolso. Aumentando as coisas tudo assim, porque eles sabendo que está rolando dinheiro no comércio, né? E querendo que volte para eles de volta esse dinheiro. Claro. Alan, eu comecei a comprar tijolo a R$200 de primeira em junho. Agora o tijolo está a 680 e não tem. Você tem que pagar na frente para poder chegar. Cimento da mesma forma, a uma carestia. E esse supermercado, quem diga é dona de casa. Você vai no supermercado hoje, quando é amanhã é outro preço diferente. Você tem uma ideia? Eu fui comprar um equipamento lá na Magazine Luiza, o cara chegou e disse, qual é o preço? Ele disse, não, nossos preços estão sendo atualizados diariamente. A gente tem que entrar na loja para aguardar ver quais são os preços do dia. Isso é um absurdo, eles
se aproveitando da situação da pandemia, que está vendo dinheiro que está circulando no mercado e querendo que retorne de volta para eles. Alan, eu comprava material numa loja em São Paulo há 10 anos. Aí eu fui ver a concorrência, né? Eu era acostumado a pedir nessa loja, fui ver a concorrência. A concorrência estava 40% mais barata. E eu comprando no valor explorativo. Pois é. Então, assim, a gente tem um país que ele é feito para lascar o pobre. E, pô, eu estava começando a dar o meu exemplo quando o Alan falou. Eu disse, olha, eu não sou uma pessoa rica. Aliás, quem me conhece sabe que eu estou longe, longe, longe mesmo de ser uma pessoa rica. Mas o que eu pago de imposto de renda é absurdo. Tem pessoas... Um dia a gente estava dizendo que o brasileiro trabalha 4 meses e meio do ano para pagar imposto. E aí eu vou dizer mais para vocês. Eu trabalho mais do que 4 meses e meio para pagar imposto. Sabe por quê? Porque quem é casado vai lá e coloca sua esposa, seu esposo, seu cônjuge para descontar no imposto de renda. Quem tem filho vai lá e coloca o seu filho e desconta no imposto de renda. Eu não sou casado, eu não tenho filho, eu sou um lascado, né? Então, assim, eu pago de imposto de renda. Nesse último ano, eu paguei de imposto de renda 30 mil reais. Então, assim, são só de imposto de renda é muito dinheiro. Aí vocês, assim, ainda tem IPTU, IPVA, impostos embutidos em alimentação, em gasolina, em tudo a gente paga o imposto. Em tudo a gente paga imposto. Né? Então, é muito difícil sobreviver no Brasil. É muito difícil. Certo? Então, o segundo ponto é que a gente tem essa dinâmica contemporânea do capitalismo financeirizado, né? A gente já vinha falando sobre isso no início da aula, nessa questão do neoliberalismo, da nova política de governo. Esse neoliberalismo, ele quer que o governo tenha cada vez menos, ele tenha menos funções na estrutura organizacional da sociedade, certo? Então, esse capitalismo financeirizado, ele quer que o governo gaste menos com o povo e que o povo gaste mais com si mesmo. Só que, ao passo que o governo quer gastar menos, ele também não quer reduzir impostos para que o povo fique com esse dinheiro e possa resolver a sua vida. Entendeu? Então, é absurdo, né? Nós temos políticas econômicas restritivas dos governos federais. Pessoal, essa política econômica restritiva chega a ser absurda. Porque, assim, a gente já falou do congelamento dos gastos que aconteceu no governo Temer, né? Mas eu digo mais. Por exemplo, no final do ano passado, houve um contingenciamento de recursos para universidades federais, para hospitais públicos, houve contingenciamento, sim, certo? Então, a política econômica do governo é muito, muito, muito restritiva. E isso faz com que o SUS, a saúde no Brasil, ela só se afogue mais, né? É aquela coisa. Eu não tenho como, com o dinheiro de atender uma pessoa, atender 10, né? Talvez eu consiga atender 2, mal, mas 10 eu não tenho como. Então, fica bastante complicado isso, certo? Por exemplo, uma temática que às vezes eu tenho medo de falar, e vocês, assim, eu não sou a favor desse governo, mas eu também não estou aqui para falar mal dele, mas a gente tem que comentar os problemas que acontecem, né? Por exemplo, o Brasil, em 2002, ele gastava, eu não, acho que era 16, não estou bem lembrado o valor, ele gastava X valor com a saúde bucal, certo? E aí, esse valor foi aumentando, até metade do governo Dilma, esse governo começou a cair, e esse ano, o recurso que nós temos para gastar com a saúde bucal é o mesmo lá de 2002. Pessoal, só que de 2002 para cá, mudou muito.
eu tenho muito mais população, são 18 anos, eu tenho uma população maior. Segundo, eu tenho mais unidades básicas de saúde. Terceiro, eu tenho mais centros de especialidades odontológicas. Quarto, cada vez mais a população tem mais direitos à saúde, porque antigamente a população tinha direito a um dentista lá na unidade básica, mas hoje em dia, se ela não quiser tirar o dente dela, ela tem que ir para o céu fazer um canal, ela tem que colocar uma restauração a pino, ela tem que fazer uma prótese. Por quê? Porque é um direito daquela população. E se eu, enquanto município, não der de conta disso, quem é que vão processar? Sou eu ou é o governo federal? Sou eu. Mas só que o governo federal não está mandando dinheiro. Como é que eu faço? Então, E também a questão de que o preço, né, dos produtos cada vez mais caros. Pois é, eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas quando eu fui fechar as contas do consultório mês passado, e eu tenho muito. A minha irmã, ela é muito. Ela que me ajuda com essa questão do consultório, ela é extremamente organizada. Então, ela tem um aplicativo que mostra quanto foi gasto com funcionário, com material de limpeza, com material odontológico, com tudo. Esse aplicativo mostra. Então, eu pedi para ela separar em um outro ponto material de biossegurança, porque a gente está passando a comprar mais álcool, sobrejalecos, aqueles capotes cirúrgicos que a gente não tinha o hábito de usar, campo cirúrgico, solução dessalinizante, né, que é para fazer a higiene das paredes do consultório, enfim. Então, a gente fez uma média de que a gente gastava em torno de 500, 600 reais por mês de material de biossegurança até o mês de março. E quando foi agora no mês de julho, né, a gente gastou quase 2.000 reais. Então, e o interessante aí, né, Assis, que alguns clientes, ele cobra essa sua adequação, mas muitas vezes não entende o valor que você cobra, exatamente. Mas só que aí é o seguinte, a partir do o cliente mesmo, aquela pessoa que percebe, porque, por exemplo, antes eu tinha um atendente só, agora eu tenho duas. Porque se eu tiver um atendente só, ela não tem como higienizar o consultório todo entre um paciente e outro. Ou então ela vai demorar muito para fazer essa higiene e eu vou atender menos pacientes. Então eu estou com duas atendentes. Fora que eu estou com a caneta de alta rotação e de baixa rotação, entre o paciente e outro, elas têm que ser esterilizadas. Então eu tenho 4 canetas de alta rotação e 4 canetas de baixa rotação. Então, enquanto eu estou atendendo aqui com uma, a outra já está lavando, empacotando e colocando na autoclave, para que daqui a 1h30 eu possa usar aquela caneta. Entendeu? Então, é um movimento econômico dentro do consultório muito grande. Agora, eu fiz um aumento nos valores dos meus procedimentos em torno de 50%. Vocês dizem assim, Júnior, é muito alto. E eu concordo com vocês. Assim, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter como dar conta. Só interrompendo aí. E ajustando aí. A professora já abriu a sala. Eu ia dizer isso agora. São 9h15. Ah, meu Deus. Eu não terminei. Então, tá certo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Saiam todos da sala. Eu vou continuar dando essa aula até o fim. E aí vou deixar gravado para vocês, tá bom? Cuidado na gravação. Aí, assim, se puder, pelo menos nos ajuda. Pode ser que a gravação não dê certo. Anexa o material lá no portal. E se a gravação não der certo, esse material já está lá, ótimo, excelente. Valeu, professor. Valeu. Tchau, tchau. Então, pessoal, essa política restritiva tem sido muito prejudicial. Né? A insuficiência de recursos e o baixo volume de gastos públicos. A ausência do maior comprometimento dos níveis federais e estaduais, a gente já falou isso, né? Que muitas vezes eles transferem as responsabilidades
mas não transferem na mesma proporção os recursos. A indefinição de fonte, porque não existe um imposto criado, de onde vem o recurso da saúde. O recurso da saúde vem de tal lugar. Não existe isso bem definido, né? Então, isso acaba tornando a situação mais complicada, certo? Aqui a gente tem só um comparativo entre os gastos no sistema público, né, e privado pelos governos. E aí a gente vê que a Dinamarca, ela gasta 80% dos seus recursos com o setor público e 16% com o privado. Aí tu olha o Brasil gasta 50%, gasta mais com o setor privado do que com o setor público. Claro, o setor público, ele não dá de conta de tudo sozinho, né? Então a gente precisa ter o setor privado. Mas se a gente investisse mais no setor público, esse gasto que acontece hoje no setor privado, ele passaria a acontecer no setor público. E claro, o setor privado ele não vai vender um serviço sem ter lucro. Então, para o Brasil, seria mais eficaz e eficiente se ele mesmo oferecesse esse serviço, em vez de estar comprando do setor privado, né? Então, a gente vê que há uma disparidade aí. Outros desafios que são importantes a gente lembrar, essa questão da cobertura duplicada, né? Do sistema complementar e suplementar. Um mix público-privado. E o que é essa cobertura duplicada? A gente já viu isso em outras disciplinas, né? Que é quando, por exemplo, aqui em Mossoró a gente tem a Casa de Apoio ao Câncer, né? Casa de apoio não, a Liga de Estudos do Câncer. E essa liga oferece tratamento para pessoa que tem câncer. Mas lá na Wilson Rosado tem um andar inteiro só para oncologia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, é basicamente público, certo? Então, se nós investíssemos dinheiro lá na liga, nós não precisaríamos ter esse andar lá na Wilson Rosado. Mas a maior parte dos políticos tem rabo preso, né? E acabam fazendo com que isso não saia daí. Então, a judicialização do serviço de saúde, isso é muito importante, pessoal. Como eu falei anteriormente, se uma pessoa sofreu uma queda, precisar de um leito de UTI, o município ou o Estado é obrigado a oferecer aquele serviço, né, em 24 horas, em 48 horas. E aí, muitas vezes, o dinheiro que a gente tem para uma outra coisa, ele acaba sendo gasto no direito individual, certo? Um dinheiro. E veja bem, vai de contraponto. Eu tenho direito a um leito de UTI, mas várias outras pessoas têm direito a leitos de internação. Lembrando que um leito de UTI é muito caro, né? Então, às vezes, quando eu faço valer o meu direito, outras pessoas deixam de ter direito, né? Então, eu acho essa questão da judicialização da saúde muito importante. E eu acredito que deveria, sim, ter um entendimento um pouco melhor, principalmente por parte dos juízes, né? Quando a gente fala de separação entre financiamento e provisão, né, a gente precisa ter de contratualização por metas quali e quantitativamente, e a gente vai enxergar isso melhor quando a gente falar sobre pesquisa em saúde, né, sobre as regras de atuação semelhantes ao setor privado. A gente precisa que o nosso setor, no setor privado, eles prezam muito por fazer o máximo com a menor quantidade de recursos possível, sem perder qualidade, né? Então, no setor público, a gente deveria trabalhar da mesma forma, né? Mas, infelizmente, a gente não vê isso, né? A governança, o gasto com dinheiro público, às vezes, é meio alavantua-na-rie. Então, em 2010, Obama, quando era presidente, ele criou um programa, que é esse aqui em inglês, eu não vou falar porque o meu inglês é muito ruim, mas ele ficou conhecido no mundo como Obamacare, certo? Então, o que era que acontecia? A saúde americana, ela é basicamente privada. Mas, assim, ainda existem algumas casas de saúde que são sustentadas pelo governo de uma qualidade muito ruim, certo? Mas o que era que acontecia? Tinha muitos leitos de internação que realmente não precisavam estar internados ali.
E se você olhar, por exemplo, no Valfredo Gurgel ou no Tarcísio Maia aqui em Mossoró, certo? Se vocês forem analisar caso a caso, muitos daqueles casos não precisavam estar lá dentro do hospital para ser tratados. Eles poderiam ser tratados em casa. Então, assim, reduzir o contingenciamento de cidadãos porque assim, a gente acaba gastando com uma pessoa que não precisa estar ali. Por exemplo, quando eu estava fazendo estágio de bookmarks lá no Valfredo Gurgel, chegava muito paciente, caía de moto, se arrebentava todo, e aí, tudo bem, vamos dizer que não quebrasse nada, mas ficava todo relado e tal, e acabava dando entrada com internação. Nesse projeto do Obama, eles faziam o quê? Aqui está, precisou de ponto, dá ponto. Não precisa de cirurgia, beleza. Faz curativo, manda para casa. E aí ele que vai se cuidar em casa, entendeu? Procurar uma unidade básica de saúde e fazer o curativo lá na unidade básica de saúde, porque o hospital é para situações que realmente precisam. Certo? Então, assim, a gente já falou sobre essa questão do subfinanciamento, né? De que o SUS, o recurso que vem é muito pouco para a real necessidade. Então, a gente vai ver aí a questão da proporção do PIB segue muito inferior a vários países da América Latina. Né? Os recursos, eles são muito direcionados e insuficientes. Pessoal, essa questão do recurso ser muito direcionado é muito forte. Por quê? O que acontece com o recurso muito direcionado? Os recursos, eles acabam vindo muito presos. Tal dinheiro tem que vir para comprar material para fazer preventivo em mulheres, certo? Mas aí eu tenho esse material aqui, eu não preciso de mais, porque o mês passado não gastou tudo, mas o recurso vem para comprar isso. Se você não comprar isso, o recurso não vem mais, né? Então, muitas vezes, e esse recurso direcionado é bom porque impede que haja, digamos assim, um uso errado dele, né? A corrupção. Mas é bom por isso, porque impede isso. Mas é ruim porque muitas vezes ele vai de encontro à realidade da necessidade daquele lugar. Eu não preciso disso, porque que obrigatoriamente eu tenho que comprar isso, né? A lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela é ridícula. Ela impede a contratação de profissionais, ela muitas vezes impede a compra de materiais e insumos, mas se eu quiser gastar o dinheiro todinho contratando serviço de empresas terceirizadas, eu posso. Então, por que isso? Para beneficiar o empresariado. A lei de responsabilidade fiscal, ela precisava limitar os gastos com serviços terceirizados, não com profissionais, não com material para que esses profissionais trabalhem, né? A Lei 141 é uma lei que nunca saiu muito do lugar, é uma lei que fala sobre a descentralização, sobre a melhoria da transparência e do controle social, né? Então, essa Lei 141, eu não vou nem comentar porque não é real, né? A gente também vê os movimentos em apoio à aplicação pela União dos 10% da receita corrente bruta. Vocês vão ver, o governo federal ele não gasta 10% do que é ganho, ele não gasta esses 10% com saúde. Entendeu? Eu não sei com o que é que ele gasta, porque se não gasta com saúde, vai gastar com o quê? Com a educação também não gasta essas coisas todas, né? Então, a gente também tem que rever a isenção fiscal e de incentivos à saúde privada. A gente vê que os planos de saúde eles têm muitos benefícios. Eles praticamente não pagam impostos, eles praticamente não precisam pagar multas e benefícios ao INSS, a IPTU dos ambientes em que eles estão, né? Então, tudo isso tem que ser visto. E, assim, analisar também essa entrada de capital estrangeiro. Porque a entrada de capital estrangeiro é bom, mas até que ponto? Né? Muitas vezes está sendo investido no nosso país, mas eles querem alguma coisa em troca, né?
Então, é preciso avançar com um financiamento que seja tripartite, ou seja, o financiamento do SUS ele tem que vir das três partes, certo? Do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, sustentável e na redução das desigualdades, né? Então, porque a gente vê que o governo federal, ele investe pouco, o governo estadual investe pouco, o governo municipal, ele até, eu defendo muitos governos municipais, porque a gente vê que é notório isso. Ele até quer investir, mas ele tem pouco para investir, entendeu? Então, a gente tem que ter um investimento das três partes e que isso seja sustentável. Eu vou parar essa aula por aqui, depois eu vou gravar a continuação, tá certo? Porque eu vou ter aula agora também. Um abraço, tchau, tchau.